Olá, bem-vinda ao nosso primeiro vídeo deste canal. O tema de hoje é os segredos por trás da autonomia do seu filho autista. Bom, meu nome é Iramira, sou psicopedagoga e atuo com autistas há mais de 6 anos. Por aqui, ensino mães de autistas a alcançar a autonomia dos seus filhos em 3 passos. Mas afinal, o que é autonomia? O que é autonomia para você? Minha preocupação com a autonomia das crianças autistas surgiu conforme as mães iam me entregando essas crianças, sempre me pedindo algo. Tia Mira, me ajuda nas idas e vindas ao banheiro. Tia Mira, me ajuda para ele deixar eu cortar as unhas. Ajuda na alimentação, no tomar banho. Olha, eu preciso que meu filho fale, deixe escovar os dentes, ele ande. Que meu filho pare de arremessar as coisas. Nossa, quebra tudo. Então, nesses longos anos, compreendi que não existe apenas uma autonomia, mas 3, e elas formam um tripé. São a autonomia educacional, a funcional e a emocional. Juntas, elas devem ser reforçadas diariamente para que esse tripé ele mantenha uma harmonia. Isso significa que o tripé, se uma das pontas falha, as outras tendem a entrar em desequilíbrio. Mas é uma jornada difícil. Necessita de muitas repetições até alcançá-la. E para isso, é preciso entender os segredos por trás da autonomia. Você nunca me viu, não me conhece, mas chegou até aqui. E por ter chegado até aqui, você já é uma pessoa comprometida com seu filho. Então, vai deixando aqui nos comentários o que se passa na sua cabeça, enquanto vai consumindo todo esse conteúdo que vou ler tudo. Mas, para isso, é preciso que você se inscreva aqui no canal, para que possa fazer esse comentário. E aí, a sua voz será ouvida por mim. Vamos voltar ao nosso tema. Quero começar a nossa aula apontando talvez o maior segredo por trás da autonomia do seu filho, que é a organização da sua rotina, da sua própria rotina. Você não faz ideia da importância da rotina da mãe. Isso mesmo, a sua rotina. Você deve estar se perguntando por que não fui direto para a autonomia do seu filho. Mas a resposta é muito simples. Antes de me preocupar com o seu filho, eu preciso me preocupar com você, com a sua rotina. Eu quero dizer para você, mãe, que você não está sozinha. Você que é mãe atípica e para você que é uma mãe que ainda está correndo atrás do laudo do seu filho, olha, a rotina da mãe atípica, ela já vem com inúmeras nuances, né? Vem da casa, das terapias, do idas e vindas, e tudo isso muitas vezes vai sendo atropelado. Eu sei que você se sente sobrecarregada, né? Olha, é super normal você se sentir assim, sobrecarregada. Então a gente precisa de um planejamento. Para a mãe que está em busca desse laudo, você já vai colocando em mente que é preciso ter essa organização do tempo, essa organização da rotina. Ah, mas você não gosta de rotina. Não, você já tem uma rotina. Só que a gente precisa de um passo a passo, de um checklist. Você precisa ter clareza do que acontece durante a sua rotina, o passo a passo, os horários. Só assim você vai ter as brechas para aquele espaçozinho, lembra que eu te falei do tempo? Para você ter seu próprio cuidado? Então nós vamos ponto a ponto. Pega a sua caneta, pega o papel. Ah, não tem? Pode ser o bloco de notas do celular. Não se preocupe, o importante é você anotar. Então, preparar a sua rotina, preparar essa previsibilidade vai te ajudar a ter tempo. O tempo, nós vamos organizar. Eu vou te ajudar. Então, eu venho te falar sobre a rotina da sua casa. A maioria das mães que eu atendi seus filhos, elas optaram em ficar em casa, né? Cuidar dos seus filhos de forma integral. Mas também tive aquela mãezinha que necessitava trabalhar. Aqui a regra vale para a mãe que trabalha como para a mãe que também não trabalha fora. Todo mundo tem que arrumar casa, né? Então tem que ter uma organização. E aí você não precisa limpar a casa toda, dar aquela faxina em um único dia. Não precisa. Você escolhe, você faz uma rotina, um dia da semana para cada cômodo. E o restante você vai só organizando, dando aquela limpeza básica. Assim,
toda a sua casa vai estar limpa, organizada e você vai ter um tempo a mais que você vai poder aproveitá-lo de diferentes formas. Nós sabemos que um dia, para dar faxina geral, ele passa a ser aquele dia exaustivo e você vai levar esse cansaço por outros dias. Então você precisa separar, você precisa cumprir mini metas. Hoje vou dar faxina geral no quarto, o restante eu vou só organizar. Vou passar pela sala, recolher o copo, vou passar pelo outro quarto e vou recolher as toalhas, e vamos recolher os brinquedos, tudo que não for daquele lugar. E aí você vai estar dando essa manutenção, aproveitando o seu tempo e não se cansando ao extremo. Nós sabemos que ser mãe, a gente não recebe um manual de instruções, porque cada filho é um filho. Se tratando de filhos autistas, esses é que são diferentes mesmo, né? Mas você precisa estar bem, você precisa do seu momento de descanso, porque você não é uma máquina. E a máquina, mesmo sendo máquina, ela precisa de uma manutenção. E se você ficar doente? Se você entrar numa estafa, você não pode se permitir isso, mas para isso você vai adequar a sua rotina, inclusive a de descanso. Deixa eu te contar sobre a minha mãe. A minha mãe, ela teve 5 filhos e tinha uma hora do dia que ela falava: "Vou me sentar, não me procure, ó, a hora da minha novela, não faço nada, você se vira". Então, ela tirava esse momento da novela para ela descansar. Descansar as pernas, os braços, a mente, ela descansava. Às vezes a gente até pegava ela cochilando, sabia? Então, assim, só para te mostrar que esse descanso, ele é fundamental na sua vida. Então, faça dessa sua rotina como se você fosse o carregador do celular. Ó, meu celular está com a bateria baixa, preciso recarregar. Então, faça isso. Se programe e coloque o tempo do seu descanso na rotina. Então, finalizamos aqui a nossa rotina em relação à casa. Mas agora nós vamos falar das terapias. Bom, se o seu filho é autista, se ele já tem o laudo, ele já tem a previsibilidade de algumas terapias que são indicadas. E se ele não faz, você precisa se organizar em relação a isso. Mas todas as terapias, elas são avisadas com antecedência, o dia e o horário, certo? Nesses horários que você vai precisar encaixá-lo na sua agenda, é necessário que você também se programe para você ter esse tempo de deslocamento da sua casa até o ambiente da terapia. Ah, e tem que falar também, você tem que ter em mente sobre acontecimentos imprevistos. Então, assim, reserva 20 a 30 minutos, tanto na ida como na volta. Isso vai te ajudar a ter previsibilidade. Nas terapias, pode ser que o médico ali, o terapeuta da criança, tente conversar com você. Então, esses minutinhos vão te auxiliar a se organizar na questão tempo. Bom, nós falamos sobre as terapias e agora vamos falar da escola. Então, se o seu filho está ali naquela faixa etária de 4 a 17 anos, ele tem que estar matriculado na escola conforme a lei nos obriga, certo? Mas se o seu filho não está nessa faixa, ele pode ser atendido pela educação precoce. Eu não sei de qual estado você está, mas aqui em Brasília nós temos a educação precoce, que atende crianças desde o nascimento até os 3 anos, quase 4 anos de idade. Esse estímulo, ele acontece geralmente no centro de ensino especial ou nos postos de saúde. Então, não sei como funciona no seu estado. Aqui em Brasília é assim. E a educação precoce, elas são estímulos, tá? Então, matricule, peça encaminhamento do seu pediatra, do pediatra do seu filho, do neuro. Algum desses atendimentos que o seu filho tem, eles podem estar indicando para a educação precoce, certo? Esse horário que seu filho está na escola, você já tem essa previsibilidade, certo? Se for no horário comum, são 5 horas. Se for na educação precoce, ele vai estar recebendo ali em média 1 hora e meia de atendimento. Você sempre tem que estar ali separando de uns 15 a 20 minutos para estar conversando com o professor sobre avanços, sobre questões, o que precisa ou não reforçar. Eu já falei para vocês que eu dou aulas, né, há muito tempo, só com autistas, tanto no público como no particular. Então,
todo início de ano letivo, a gente acolhe aquela criança, mas por trás da criança tem a mãe e a gente não pode esquecer dela. Sem ela, o caminho não vai ser percorrido. Então é comum as mães chegarem a mim e perguntar: o que você vai fazer com meu filho? O que você vai trabalhar com meu filho? E aí eu pergunto a ela: o que você tem de preferência, né, que eu trabalhe? Qual autonomia? Nessas conversas, eu procuro entender a mãe, né, entender o que ela quer, o que ela precisa. Então eu mostro os meus conhecimentos e falo para ela: ó, precisa confiar, porque é um processo. Então, se você confia, você tranquiliza. Você mais tranquila, você vai ter tempo para cuidar de si. Mãe, é um processo. Então tente se acalmar, vamos confiar tanto no potencial da criança como no potencial da professora. Mas por trás do filho tem uma mãe. E essa mãe, ela também precisa de atenção. Essa mãe, ela precisa de cuidados. A mãe está sempre preocupada com o filho, querendo sempre o melhor. E isso a gente não discute, tá certo? Mas a mãe, ela também precisa ter um pouco de calma. Calma no confiar no processo. Bom, eu sou cristã e acredito muito em Deus. Então, acreditar no processo, confiar em Deus e no meu potencial, no potencial da criança, também faz valer a pena todo esse percurso. Em se tratando da educação, eu acredito muito nas mães, nas suas potencialidades. Sabe por quê? A educação ela é um tripé, ou seja, tem a mãe, né, os pais, a família no todo, a criança e a escola, juntamente com o professor. Esse tripé, ele tem uma base sólida, porque a tendência é seguir no processo. Mas quando a gente fala da família, da mãe, dos pais, se tiver irmãos, é, é a consolidação dessa base. Os pais, a família, ela vem com a sua base familiar, com as suas culturas, com os seus desejos e anseios, passa isso para a criança e quando ela chega na escola, ela já vem com a sua malinha. Não a mala que contém as suas roupas, o seu lanche, não, mas a sua malinha do conhecimento. Todos nós temos a nossa malinha do conhecimento. A gente já carrega algumas coisas que a gente aprendeu em casa. Os autistas também são assim. Eles vão te reconhecer nas fotografias, ao escutar a sua voz, um relato. Sabe aquele apego que você tem a um brinco, alguma coisa? Na hora que o seu filho autista encontrar com um desses objetos, ele vai saber que é seu, porque ele te observa e ele aprende junto com vocês. Ok? Falamos já de 3 pontos importantes no seu dia a dia, né? Então, como falamos da escola, agora nós vamos dar muita ênfase no reforço. Reforço, isso mesmo. Reforço é reforçar, reforçar aquilo que já foi ensinado. E o seu filho precisa disso. Então você, mãezinha, precisa separar ali no seu dia um tempo para que seja reforçado esses estímulos com seu filho. Então, para que o reforço? Para que ficar falando a mesma coisa sempre? Bom, no primeiro dia de atendimento, aquela criança ela vai absorver muito pouco. À medida que você vai apresentando outras atividades, algumas coisas, até você descobrir o que ele gosta, você vai ter uma certa dificuldade. Mas quando o reforço ele vem continuamente, a tendência é que essa criança ela vai te dando respostas. Então, assim, um atendimento que em tese dura ali 1 hora, nesses primeiros dias serão poucos os minutos aproveitados, mas com a recorrência dos atendimentos, terá 1 hora que a criança vai te responder da forma adequada. Vou citar o caso de um aluno. Eu atendia 2 vezes por semana, cada atendimento durava em média 2 horas. No início, essas 2 horas, nossa, era totalmente desorganizada.
Já na segunda semana, a criança já sentou, já foi abrindo a mala para saber o que que tinha lá dentro, já despertamos a curiosidade. Hoje, essas 2 horas, elas são aproveitadas mais de 1h30, porque tem as dispersões, né, ele dispersa aqui, a gente tem que ir lá buscar, ele dispersa ali, a gente tem que ir lá buscar, e aí a gente tem também os momentos de oferecer a água, oferecer algo novo, atrativo para essa criança. Então, a repetição, esse repertório contínuo, a tendência dele é que essa criança se concentre mais, absorva mais a cada encontro. Assim, mãe, toda vez que você vai fazer esse reforço positivo com a criança, a tendência é estar reforçando o que foi ofertado na terapia, o que foi ofertado na escola e ofertado por você. Lembra que eu falei que você é uma referência para essa criança? Então, ele vai absorver muito mais. Então, a sua parte é essencial. Tire esse horário, tire um horáriozinho ali na sua agenda do seu dia para você fazer esse reforço positivo com a criança. Então, por que esse reforço ele é tão importante para a criança? Veja só, esse meu aluno, eu atendo ele 2 vezes na semana e ele já me dá respostas. Agora você imagina, se esse reforço ele é efetuado por você, mãe, 2 vezes na semana, 3 ou a semana inteira. Quanto que essa criança vai te responder? Quanto essa criança vai estar absorvendo de conhecimento, de novas linguagens? Então, é tudo um conjunto. Ofereça esse tempo para o seu filho e perceba que ele vai ser essencial na sua vida. A dica que eu dou é que seja sempre no mesmo lugar e no mesmo horário. Assim, o seu filho ele vai entender que aquele momento já é separado para estar reforçando esses estímulos que você recebeu, tanto na escola como lá nas terapias. Lembra daqueles minutinhos que você conversou com o terapeuta ou com a professora? Então, esses assuntos você vai utilizá-lo para estar reforçando em casa. Deixa eu te falar, se o médico, o terapeuta ou a professora não te procurar, tome partido, procure você, pergunte o que ele está trabalhando com seu filho, como ele está trabalhando e como você pode estar fazendo isso em casa. Isso vai te ajudar tanto que você não faz ideia. E o seu filho ele vai absorver muito, mesmo que ele seja autista não verbal, porque ele te observa, ele te escuta. Aproveitando aqui o gancho para as famílias que têm autistas não verbais, eu te dou mais uma dica: converse com ele, converse sempre. Nos estímulos, lá no reforçar os estímulos, lembra que a gente falou disso há pouco tempo? Então, converse. Explique para ele o que vai acontecer durante o dia, durante aquele momento. Ele pode não te responder, mas ele vai estar te escutando, ele vai estar te entendendo. E ele vai estar compreendendo o que você fala, ele vai estar absorvendo e aumentando o repertório. E isso é primordial para um ser humano, e ele precisa da sua atenção. Faça isso. Mais um tópico que não pode ficar de fora são as refeições. Então, estabeleça horários, sempre os mesmos horários e aqueles comandos. Podem ser também aquela musiquinha lá da hora do lanchar, hora do almoçar, mas sempre os mesmos horários e, de preferência, no mesmo local. Com esses horários fixos, você vai facilitar tanto a sua vida como a vida do seu filho, tá? E não oferece nenhum tipo de petiscos fora desse horário. Ele vai atrapalhar a hora da alimentação. E essa alimentação, ela tem que ser respeitada. Não estou falando nem de seletividade alimentar, não. Estou falando de respeitar esses horários para que o seu filho, na hora do almoço, ele esteja com fome. E aí ele faça uma refeição saudável, ele faça uma alimentação de forma que ele vai ter ganhos com isso. Se ele petisca, ele não vai se alimentar. E aí não adianta você falar: "Ah, mas o meu filho não come". Não, ele não vai comer porque ele já petiscou e ele não está com fome, tá bom? Combinado assim? Sobre esses horários fixos da alimentação, o seu filho ele pode até apresentar uma resistência e é normal, tá? Mas esse repertório ele vai ter que ser constante. Lembrando que
você vai estipular sempre os mesmos horários e o mesmo local. Então, ele já vai, ó, adaptando ali de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você nem vai mais precisar de certos comandos, tá bom? A hora da refeição, ela pode ser uma hora muito agradável. Pode não, ela deve ser um momento agradável. É um momento que vocês vão estar juntos, que vocês vão conversar, enfim. Deixe o seu filho te observar, coma na frente dele. Isso também é um estímulo. Então, ele pode apresentar seletividade alimentar, muitos apresentam, mas ele observando você se alimentando com determinado alimento, ele pode ter curiosidade. E você deixa fácil, mesmo que ele não queira, mesmo que ele resista, deixa fácil. Uma hora ele vai se interessar. Quando a gente faz essas intervenções com as crianças, a gente tem que imaginar lá no futuro também, tá? Não fique presa que ele vai fazer isso, ele não vai conseguir. Com os estímulos certos, o seu filho ele vai desenvolver. Como eu te falei, pode demorar, mas vai acontecer, tá? Então, eu já tive alunos, estou te falando que eu sou professora, já fui professora de criancinhas, bebezinhos, e também já tive alunos na fase adulta. E nesses estímulos, nós conseguimos colocar que ele se alimentasse com colher, com garfo, utilizando a faca, tá? Então, assim, todo reforço, ele tem um ganho. E esse ganho, quando ele for adulto, você nem pensou nisso agora. Eu já tive aluno que chegou a lavar a louça que ele utilizou na hora da sua alimentação. Então, vamos pensar nesses estímulos agora para a gente ter ganhos lá no futuro, né? Daqui um mês, 2 meses, anos, a gente não sabe de precisar exatamente isso, mas com a rotina certinha, a tendência do seu filho se adaptar ao novo vai ser muito menor. E lá na frente, você vai ter um pouquinho mais de tempo para se organizar, para ir ao salão, para cuidar de você, porque seu filho vai estar muito menos dependente. Mas ele precisa dessa rotina para ele se adequar no tempo, nos afazeres, nas conversas, nas idas e vindas. Bom, já falamos de muitas coisas, né? E não podemos deixar de lado o horário da dormida e do acordar. Esses dois, eles não podem ter uma variação muito grande, tá? Então, eu oriento que tenha os mesmos repertórios, tanto para a hora de dormir como para a hora de acordar. A movimentação da cortina, sabe? No abrir, sempre falando bom dia, no fechar, falando boa noite, e assim o seu filho ele vai estar entendendo esses comandos, tá bom? Então é muito importante que não haja essa variação. O banho, ele também é uma hora que deve ser muito agradável, é uma hora da brincadeira. E aqui você pode estipular quantos banhos a criança vai tomar durante o dia, seja de manhã, ao acordar, quando chegar da escola ou antes de dormir. Bom, essa tarefa você vai estipular quantos banhos ele vai realizar durante o dia. E essa hora do banho, é sempre bom você falar do banho ou individual ou em conjunto. E durante o banho, você também pode estar estimulando o seu filho com algum brinquedinho, sabe? Pode ser um EVA com formas de letras, de números. Você pode falar que o seu filhinho ele pode levar um amiguinho, pode ser o carrinho, pode ser qualquer coisa para que o banho ele seja atrativo. E lembre-se dos comandos, o comando que é avisando a hora do banho. As atividades extras do seu filho, elas também devem compor a rotina, tá? E aí você lembra daquela previsibilidade do horário? Um tempinho de sobra para o horário de chegada, um tempinho de sobra para a saída, para algum imprevisto ou aquela conversa que a gente já tinha conversado antes, lembra? Então, faça isso acontecer, leve para a rotina. Outro ponto importante é você ir falando para o seu filho para onde vai, qual médico, qual a terapia que ele vai fazer no momento. E se tiver alguma musiquinha que cante no decorrer desse atendimento, vá reforçando com ele, vai cantando no percorrer desse caminho. Lembra quando eu falei que você não está sozinha?
e você não precisa estar sozinha, sabe? Nessa organização da rotina, converse com seu esposo, o pai da criança, para ele se aproximar dessa rotina também. Isso só terá ganhos, tanto para a criança como para você, mãe, e também tornar o pai participativo nessa longa jornada de ensino, aprendizagem e também na adequação da rotina. Então, eu hoje te aconselho a entrar lá no canal do Mion, nas redes sociais dele. Lá ele tem um quadros voltado somente para os autistas e para as crianças especiais. E lá tem um depoimento muito legal sobre um pai que fala que chegou já um pouquinho atrasado, sabe, nessa participação da rotina da criança. E ele vê isso como uma falha. Então, passe isso para o seu esposo, para o pai da criança, que é importante a participação dele. Mas eu sei que a maior carga está sobre as mães. Eu te entendo, porque é isso que eu escuto diariamente nos atendimentos, tanto na escola como nos atendimentos que eu faço por fora. Mas você precisa de ter esse contato, explicar como é importante para a criança e para você essa participação. Esse vídeo foi gravado para você, mãe, porque eu compreendo, eu escuto o que as mães me falam em relação a essa demanda. Mas você precisa estar inserindo o pai nessas questões, porque você não deve e não precisa estar sozinha. Diante de tudo que já foi falado aqui, você pode me dizer assim que não tem tempo para fazer, mas é justamente por isso que você não tem tempo. Você precisa se organizar para que seja previsível primeiro para você, para depois ser para o seu filho. Mas eu não gosto de rotina. Bom, você já tem uma rotina, você só não quer chamá-la assim, mas você precisa organizá-la para que ela de fato aconteça, dentro das previsibilidades. Volto a dizer que talvez o maior segredo por trás da autonomia do seu filho seja a sua rotina, porque você precisa ter o controle de toda a situação, do dia a dia, com as previsibilidades, com as coisas que não aconteceram ou que vão acontecer. Está nas suas mãos. Bom, aqui foi uma pincelada para mostrar para você que não é ruim ter uma rotina. Ela vai te auxiliar. Também para abrir seus olhos que a rotina ela não está presa somente a horários, mas a previsões, a comandos, organizações e mesmo os repertórios. Esse é o meu vídeo de boas-vindas ao canal. Perceba que vou te entregar muitas coisas e em detalhes, já que não adianta saber do que se trata, mas não saber aplicar. Inclusive, vou deixar um link aqui no canal com uma tabela para que você possa se organizar. Eu sugiro que você imprima e cole na geladeira. Você precisa desse novo hábito e vai perceber que a longo prazo você vai estar mais leve, mais tranquila, mais organizada. E lembra que você tem que preparar o seu filho de hoje para o futuro. Seu filho precisa de autonomias e você precisa de tempo. Acredite e confie em mim. Faça o seu papel também. Agora, curte esse vídeo e manda para a primeira mãe atípica que vier à sua cabeça. Aqui eu me despeço e nos encontramos na próxima aula. Até breve!